Ouça agora a palavra de Deus para o seu coração e que Deus te abençoe poderosamente. E nesta manhã, queridos irmãos, eu gostaria de dizer-vos que o texto que nós acabamos de ler parece não ter muito a ver com obreiros. Porém, eu quero só adiantar para os irmãos. Eu ainda tenho um costume que talvez para alguns seja um pouco arcaico, seja um pouco ultrapassado, mas eu ainda conservo porque vi isso nos nossos pastores mais antigos. Se eles tinham que ensinar, se eles tinham que pregar, eles tiravam algumas horas de oração, pedindo a Deus para que Deus lhe abrisse a porta da palavra no que tangesse a necessidade daquele auditório que o estaria ouvindo. E eu tenho procurado fazer isso, talvez não com tanta eficácia como aqueles homens que foram para nós espelho, foram exemplos para nós, mas tenho procurado, pelo menos, me aproximar desta situação, para que eu não suba ao púlpito e tome o vosso precioso tempo, trazendo aqui palavras vazias, sem graça. Porque eu entendo, quando eu deixo a minha cidade, caminho esses quilômetros todos, eu chego aqui, eu quero ouvir alguma coisa de Deus. Eu quero ouvir alguma coisa que proceda do trono de Deus. E antecipando, eu gostaria de dizer-vos que eu devo mais de 50% do meu ministério a esta escola bíblica, que frequento há 30 anos. Eu devo mais de 50% do meu ministério. Eu devo a essa escola bíblica. Vindo aqueles obreiros simples, muitas vezes, ou aqueles que são mais instruídos, eles trazem mensagens, trazem experiências, e eu fui guardando nos meus depósitos, e quantas vezes, durante a minha jornada, eu tenho feito uso daquilo que aprendi, e Deus me deu tantas vitórias. Portanto, queridos, eu espero que nesta manhã, Deus me abra a porta da palavra. Assim sendo, certamente, Deus estará nos abençoando. E eu fiquei observando aqui, no texto que acabamos de ler, que Tera, pai de Abrão, decide deixar Ur para ir a Canaã. Eu tenho uma tradução que diz assim, que ele saiu de Ur a fim de ir a Canaã. Esta tradução diz que ele saiu a fim de ir a Canaã. Salvo o melhor juízo, dava a impressão que algo que procedia de Tera. Ainda que os escritores do Novo Testamento dizem que ele foi chamado para Canaã. Não podemos discutir esses detalhes, mas o texto que eu tenho nessa tradução diz que ele saiu a fim de ir para Canaã. Mas eu gostaria justamente, partindo desse princípio, analisando isto que me chama a atenção e me prende, numa análise mais objetiva, a vida, os princípios, a maneira como Tera tomou as suas decisões, o trajeto que ele fez, isto me chamou a atenção, enquanto lia esta palavra. Quem conhece um pouco de geografia bíblica, sabe que o rumo que Tera tomou, analisando mais friamente, nada tinha a ver com Canaã, porque ele estava mais a oeste, enquanto Arã estava numa outra direção, ao norte, e ele então sai para ir, diz, a fim de ir. Isto é muito importante, se você conseguir acompanhar o meu raciocínio, certamente você vai receber uma palavra de Deus. Ele sai
Para quem conhece um pouco, eu não sou nenhum desses que tenho tanto conhecimento, tenho o mínimo possível para que eu seja o pastor da minha igreja. Ele sai de Ur para Harã, aí estão mais ou menos 960 quilômetros. Se ele vai diretamente em direção a Canaã, ele tinha apenas 640 quilômetros em média. Ele parte, se ele entra nessa direção, a 640 quilômetros ele estaria em Canaã. E algumas coisas, meus queridos irmãos, me chamam a atenção, por que é que ele decide, então, ir por uma rota mais longa? Ir para mais distante. Agora, se ele vai a Harã, para voltar a Canaã mais 300 e alguma coisa, o que é que levou? Eu estou falando de uma escola bíblica para obreiros, e isso tudo, creio, que é muito importante para todos nós. Porque muitas vezes, queridos, nós queremos decidir os nossos caminhos. Nós queremos tomar as medidas que achamos viáveis. Nós queremos seguir o caminho que achamos que era correto. Por exemplo, quando eu paro diante da passagem do capítulo 14 de Êxodo, quando Deus diz para Moisés, você leva o pessoal atrás do deserto, você leva para a beira do mar, em Piairote, diante de Migdol, leva o povo para lá e não pega a rota das nações. Não dava muito para entender por que eu deixar o caminho e seguir para uma rota que não tinha caminho. Mas esses são os projetos de Deus. E se eu souber entender a vontade de Deus na minha vida, eu terei sucesso. Se eu souber respeitar os desígnios do meu Senhor. E muitas vezes, queridos, o saber nos leva a tomar decisões próprias. E quantas vezes nos damos mal porque tomamos as nossas próprias iniciativas. Quantas vezes nós suplantamos o nosso ministério, porque não entendemos os projetos de Deus. Não queremos ceder, muitas vezes, ao meu ego, ao meu bem-estar, à minha comodidade. Aliás, a Bíblia mostra alguns personagens na Bíblia que eles saíram à procura de comodidade. A Bíblia mostra isso. Obreiros que saíram à procura, o caso daquele no livro de Juízes, do capítulo 17, aquele moço que sai e aí encontram ele. O que é que você... Eu estou buscando comodidade. Eu acho que no reino de Deus não há lugar para comodidade. No reino de Deus há lugar para serviço, lugar para obediência, lugar para servir ao Senhor de acordo com a sua vontade. Se eu souber obedecer à vontade de Deus, Deus saberá como me honrar. Então eu analiso tudo isso. Se eu não vivo em busca da comodidade, se eu não vivo em busca do meu ser, da minha vida, eu acredito que Deus estará cuidando da minha vida. Então, queridos, partindo desse princípio, eu vejo então Tera tomar a rota beirando o rio Eufrates. Por quê? Porque quem ia para Canaã teria que atravessar o deserto. E deserto não é para todo mundo. Quem vai pelo deserto tem que ter convicção da chamada. Tem que ter certeza que Deus vai com ele. Tem que saber que ele está indo numa rota que Deus está lhe direcionando, porque ele sabe que ele não morrerá no deserto, porque Deus vai com ele. No deserto a rocha dará água. No deserto a água amarga fica doce, quando Deus está com ele. Então deserto não é para todo mundo. Deserto é para quem é chamado. Deserto é para quem conhece Deus. Era mais perto? Era. Mas era confuso, era complexo, era difícil. Então eu prefiro ir pelas margens do Eufrates. Eu vou arrumar pasto facilmente para o meu gado. Eu vou arrumar água na hora da sede. Eu vou arrumar sombra nos momentos de calor. Eu vou arrumar facilidades. Não importa quando que eu vou chegar em Canaã. E nem sei se vou chegar, mas eu estarei tranquilo. Eu vou ter água fresca a qualquer tempo. Mas seria esta a rota escolhida por Deus? Quantos têm naufragado no ministério por isso?
Quantos têm trazido problemas para o ministério porque escolheram aos seus olhos? Não souberam esperar quando Deus lhe direcionou. Eu tenho aqui um exemplo, o pastor Lorival foi meu pastor por alguns anos. Eu fui motorista, fui vice-presidente, eu viajei com ele, eu nunca cheguei ao pastor. Ele está aqui de testemunha, pastor, não dá para o senhor me dar tal congregação? Nunca, graças a Deus. Se eu cheguei onde cheguei, foi a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Foi um milagre que Deus fez. Aliás, eu não era profeta e nem filho de profeta. Eu vivi no campo, nas fazendas. Se estudei, foi um milagre que Deus quis fazer comigo. E você sabe onde eu estudei? Num seminário católico. Faltava poucos anos para mim me formar um sacerdote romano, quando Deus fez o trabalho que Ele deveria fazer, me tirou e me levou para o ministério. Não tinha nenhum parente crente, nenhum parente amigo que era pastor, muito menos. Mas eu tinha que andar pelo deserto. Se Deus mandasse a rocha ter água, eu bebia, senão ia ter que ficar com sede. Pastor Wellington Júnior sabe, ele me conhece, porque nós somos reconhecidos pastores no mesmo dia. Eu nunca, meus irmãos, tive alguém que chegasse aqui dar uma palavra pelo pastor Benedito. Nunca chorei por isso. Queridos, eu não tinha ninguém que era crente na minha família. Depois de 20 anos, eu comecei a ganhar minha família para Jesus. Então, se eu estou aqui, o que será que é isso? Um milagre. O que é isso? Misericórdia de Deus. Será que eu tenho direito de decidir alguma coisa? Se o Deus que me trouxe aqui não poderá me conduzir até o final? Será que eu não posso esperar em Deus? Porque eu tenho que tomar decisões para depois de tantos anos enfiar o meu ministério no atoleiro. Vamos esperar no Senhor, vamos confiar na providência dEle, vamos crer que foi Ele que nos chamou, vamos crer que foi Ele que nos escolheu, e Ele sabe o caminho que eu devo trilhar. Olhando aqui, à beira do caminho, que seguia. E eu quero ir mais longe nesse pensamento. Eu quero ir mais fundo neste pensamento. Ele segue uma rota de 960 quilômetros, mais ou menos. Não posso ser preciso, mas mais ou menos 960 quilômetros, caminhando 320 quilômetros a mais por causa da comodidade. Sem se preocupar se essa era ou não a vontade de Deus. Aliás, pelo que eu posso entender, me parece, salvo o melhor juízo, Tera não tinha uma chamada específica. E eu quero dizer aos senhores, com todo respeito, com muita humildade, tem muita gente no nosso meio que ele está porque ele viu os outros indo. Desculpe os irmãos pela minha expressão tão dura, tão pesada. Tem muita gente caminhando junto. Aí eu te levaria para 11:4 do livro de Números. Que diz lá? Os senhores são conhecedores da Bíblia. E diz assim: e o vulgo que estava no meio do povo veio a ter grande desejo. O grande problema é o vulgo. O grande problema é o que tem nome de ser, mas não é. E essa gente, meus irmãos, ele dá trabalho para todo mundo e principalmente para os líderes. Pergunte aos pastores aqui o que é que eles passam com o vulgo. Pergunte a eles a dor, a angústia e fazer ele perder noites por causa do vulgo. Porque o vulgo não mede palavras, o vulgo não pesa consequências, porque ele não tem responsabilidade, ele não tem compromisso, ele não tem chamada, ele não tem o que perder, ele não está indo a lugar nenhum. Mas quem tem o fanal, quem tem o norte, meu irmão, zela. Deixa Deus tomar conta da tua vida, deixa Deus tomar conta do teu ministério. Quem tem compromisso é diferente. Quem recebeu uma chamada específica. O pastor disse aqui que ele tem um genro que aliás, é meu amigo, o genro dele, pastor Paulo, é advogado. Existem duas classes. Eu conversava com um moço no interior, moço de muita projeção, e aí alguém fez uma proposta para que ele tomasse uma causa.
E ele disse assim, olha aqui, pastor, me desculpe, mas eu não quero ser advogado de porta de cadeia. E eu perguntei para ele, mas escuta aqui, que diferença faz? Ele disse, acontece que quem é advogado de porta de cadeia, isso ele dizendo, são pessoas que não têm compromisso. Ele vai lá e mente quanto precisar. Ele fala um monte de bobeira, de bobagem, contanto que ele faça um bandido virar santo. Então eu não quero ser esse homem. Meu querido irmão, você é obreiro com chamada, faça isso valer. Faça isso valer. Faça os homens olhar para você como a mulher disse, esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Você não precisa se arrogar. Você não precisa se colocar no pedestal, embaixo dos holofotes, e dizer, gente, olha aqui eu sou. Pode ficar no anonimato, fica tranquilo. Não te preocupes, porque Deus está te vendo. Deus está te vendo. A apresentação da passagem tão corriqueira, tão conhecida, né? Que nós conhecemos da história de Davi e os seus irmãos, no momento que Samuel desce para ungir o rei, todo mundo se apresenta. Eu sou aqui, ó, soldado, minha lança, minha farda, eu sou o homem. E ele vai dizer, é verdade, olha que bonito, olha que aparência. Quando ele caminha, diz, não, opa, você está vendo o exterior, rapaz, você está vendo essa carcaça, essa casca aí. Mas eu sou diferente, eu estou olhando dentro, o meu homem não é isso não. Então não te preocupes com holofotes. Não te preocupes em se apresentar e ficar empurrando alguém para aparecer o seu rosto na brecha. Deus não precisa disso. Finda toda aquela escolha, vocês conhecem isso de cor e salteado, é uma coisa tão conhecida. E ele vai até Jessé, o Samuel, e diz, escute, não tem mais ninguém? Não tem alguém aí que a gente pode usar no ministério? Deus está precisando de um rei. E ele disse que é dos seus filhos. Não tem mais ninguém? Ah, tem um aí, mas é um coitadinho, um rapazinho ainda, muito tenro, ruivinho. E, sabe, mas e cadê? Ah, ele está no campo, ninguém se preocupou nem de trazer ele aqui. Eu disse, pois é, então vocês vão buscar, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta na mesa. Ninguém vai sentar aqui, porque o rei é ele. Ele é que é o rei. Quem foi que viu o rei? Foi Deus que viu o rei. E ninguém senta lá se ele não chegar. Não precisa empurrar ninguém, não precisa derrubar ninguém, não precisa falar mal de ninguém, não precisa atravessar na frente de ninguém, não precisa pôr barreira para ninguém. Fica tranquilo, se você ninguém vai tomar o teu lugar. E aí de quem quiser atravessar na sua frente. Caminhando numa direção que eu considero errônea, numa direção à vista humana, e ele segue justamente para Arã. Arã, na tradução mais original, diria caminho. Ele parou no caminho. O senhor não tem visto, passou na sua experiência do dia a dia, quanta gente parou no caminho? Não aguentou chegar lá. Parou no caminho. Mas tem alguns detalhes que fazem também o cidadão parar no caminho. Aqui nós entendemos, o pastor deu aqui uma ajuda, eu agradeço, que ele parou no caminho porque a jornada era mais longa do que o necessário. Ele não aguentou, ele tinha gasolina só para os 640 e ele foi andar 960. E o pastor disse que não tinha posto. Mas tem mais do que isso, na minha concepção. Ele parou no caminho. Mas os senhores sabem, quem conhece isso aqui do que eu estou dizendo? Eu sei que aqui tem muitos doutores, PhDs e algo mais, até eu tenho que tomar cuidado no que digo. Né? Porque naquele tempo que a gente pregava lá no sítio, você dizia que a galinha estava choca, está tudo certo. Mas isso muda. As coisas mudam. Uma coisa é ser de manhã, outra coisa é ser à tarde. Então eu observo mais uma coisa interessante. Ele chegou no caminho. Quem conhece isso aqui sabe perfeitamente que Arã, o caminho, a cidade que se chamava Caminho, ela estava numa artéria comercial das mais fortes do mundo.
Estava de um lado o Carquemis, do outro lado estava Damasco, e do outro lado estava Nínive. Todos os mercadores passavam por ali. Para que melhor do que esse lugar? Para que um negócio mais lucrativo do que isso? Morar na artéria comercial. Tudo que passar por ali, eu tomo parte. Quem é que, como diz o pastor José Wélio, quem é que quer morar lá assim depois do final do mundo de um lado? Ah, lá não, pastor, tem misericórdia de mim, lá não. Eu não vou nem ver ninguém. Deus não te chamou para ver ninguém, meu amigo. Deus te chamou para pôr como atalaia, não sei aonde. E se você não servir para fazer o que Deus precisa, então sai do meio. Não atrapalhe o caminho, não. Não fica aí servindo de barreira. Deus tem um homem para cada lugar. Se ele resolveu me pôr lá, depois da curva do rio, o que é que tem? É ele que sabe. Aleluia. Não sei se vale glória a Deus, mas deixa para lá. Rota comercial. Riquezas. Não é verdade, irmãos? Eu até admiro, acho bonito quando os irmãos têm condições, isso é ótimo. Agora, qual será a procedência, né? Alguém, Deus abençoa mais, é claro. Mas nem sempre foi a bênção de Deus. A história diz que eles ficaram ricos em Harã, sim, senhores. Não é assim, pastor? Eles adquiriram servos e servas, gado, muita coisa boa. Mas não chegou no final, não chegou no objetivo. Valeu a pena? Resolveu o problema? Na minha concepção, eles saíram mais pobres do que nunca. Porque, irmãos, eu ouvi que aqui já hoje, quero continuar meditando nisso. A minha primeira preocupação é que Deus está indo comigo. É que Deus esteja no meu ministério. Aleluia. Eu louvo a Deus por algumas madrugadas ainda acordar com uma mensagem de Deus para entregar para a igreja à noite. E às vezes me levanto pela madrugada e visto a roupa, minha esposa assusta e diz, onde vai? Eu disse, Deus acabou de me dar uma mensagem, estou indo para o computador agora. Se eu não tivesse esse compromisso, que eu faria? Que mensagem, coisa nenhuma, vou acabar de dormir à noite. E chegar no púlpito vazio, sem graça, sem nenhuma unção, como pregou o meu companheiro que aqui me antecedeu, e a igreja ficar olhando para mim como um latão vazio, como é triste. Eu tenho aqui companheiros. O João Evangelista está ali, é um dos nossos obreiros. Não trouxe mais porque nós pretendemos vir a semana que vem. Mas eu faço questão que tenha um companheiro ouvindo o que eu estou pregando. Por quê, pastor? Porque eu tenho que pregar lá, aqui o que eu prego lá. Eu tenho que viver aqui o que eu vivo lá. Que você possa sair daqui numa manhã, chegar lá, quem é o pastor Benedito aqui? Ele é isso, isso e isso. E tem que bater com o que eu estou dizendo aqui. Senão o pastor tem todo direito de me tirar e pôr outro, que fale verdade. Assim, queridos, eu vejo, Tera chega a Harã, numa rota comercial, cheia de coisas lindas e maravilhosas, cheia de comércios e de riquezas, de novidades. Eu sou contra isso? Não, não sou contra. Se Deus chamou para lá, amém. Glória a Deus. Agora eu não posso ficar triste porque Deus não me chamou para lá. Se eu fui chamado para ir para o deserto, então tenho que ir para o deserto. Não é verdade? Vai chegar um dia que Deus vai olhar para mim e vai ter pena de mim. Diz, meu filho, chega também, né? Sai daí, vamos dar um jeito melhor para você. Pastor Lázaro, eu pastorei uma igreja 4 anos. Quando eu cheguei lá, tinha 12 obreiros no púlpito e tinha 8 crentes sentados na igreja. Você já viu falar nisso, irmão? 12 obreiros no púlpito e 8 crentes na nave da igreja. Pastor Lorival sabe disso. Não vou falar o nome porque é pejorativo, me desculpe, mas vou deixar quieto. Depois vocês perguntam, pastor Lorival, ele sabe. Irmão, e cada um subia no púlpito com o dedo dentro da Bíblia. Todo mundo queria pregar.
Você dava uma oportunidade para aquele cidadão, só Jesus. Dedo dentro da Bíblia, aqui para pregar já. Subia com a mensagem na ponta da língua. Você mandava aquele cidadão pregar, ai meu Jesus, sai de perto. Era uma enxurrada de coisa sem fundamento. E eu disse um dia, desesperei-me, eu disse, Jesus, faz alguma coisa, eu não sei mais o que fazer aqui, o que eu vou fazer? Aí comecei a orar. Sabe o que aconteceu? Eu estava orando no culto de domingo à noite. E um daqueles cidadãos falou em línguas estranhas do meu lado. Para o azar dele, o Espírito Santo me deu toda a interpretação. Aí você me pergunta, como pode uma igreja com 12 obreiros no púlpito e 8 crentes sentados no banco? E aquele cidadão foi falando a língua estranha e o Espírito Santo foi me traduzindo. Quando terminou, eu levantei e disse, irmão, a partir de hoje a igreja vai crescer. E todo mundo ficou perdido, não é por que vai crescer. Eu digo, porque um obreiro orava do meu lado aqui, falou em língua estranha, e Deus me deu a interpretação da língua. Vocês ficaram bravos? Fique com o Espírito Santo. Ele disse aqui na língua estranha, que faz 16 anos, que ele está em pecado de adultério com a mesma pessoa. E esse adultério começou assim. Ele fazia frete com uma carroça, e ele estava levando a geladeira na casa de uma meretriz. Chegou lá, ela disse que não tinha dinheiro, chamou ele para dentro e pagou com ato sexual. E de lá para cá ele nunca mais deixou essa casa. Sabe o que aquele homem que estava com o dedo dentro da Bíblia para pregar, juntou tudo que tinha, desceu, nunca mais voltou. Daqui a pouco eu tinha 4 obreiros no púlpito e tinha 40 pessoas em cima lá na igreja. De 40 foi para 80, de 80 foi para 120. E o pastor sabe disso. Quando eu entreguei aquela igreja, eu tinha 197 membros e eu tinha apenas 3 obreiros no púlpito. Deus fez uma obra gloriosa. O que é isso? Você vai para o deserto, mas vai com a bênção de Deus. Deus tomará conta da tua vida. Se você está na direção de Deus no deserto, irmão, por favor, levante a tua mão para o céu, agradeça a Deus, adore a Deus, porque o melhor lugar do mundo é o deserto, quando você está na direção de Deus. O deserto, que todo mundo rejeita. Quantas coisas boas aconteceram no deserto. Não é verdade, irmãos? Se você se assenta em cima de uma mina de ouro, você nunca vai saber quanto custam as coisas. Você nunca vai saber o sabor de adquiri-las das mãos de Deus. Você nunca vai conhecer as providências de Deus. Você nunca vai entender os projetos do Senhor. Eu fico assustado, pastor, quando eu vejo obreiros brigando pela congregação melhor, pelo campo maior, pela posição melhor, pelo destaque maior. Eu fico abismado, assustado com isso. Porque Jesus não ensinou isso. Ele disse, quando você chegar sendo convidado, senta no último banco. Fica esperando lá. Se você for digno de sentar aqui do lado, ele vai te chamar e você vai sentar aqui. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E aí o texto aqui diz que, encerrando o texto, ele morre ali. Quer dizer, termina a história. Morreu Tera. E aí Deus precisava de um homem em Canaã. Ainda que eu disse que os escritores do Novo Testamento dizem que ele saiu de Ur com a chamada. Talvez estava nos projetos de Deus e o escritor traduziu isso. Mas quem estava no comando até então era Tera. E eu entendo que agora chegou o momento de um homem que não tinha filhos, de um homem que não tinha uma esposa que gerasse filhos, de um homem que, segundo a tradição daquela época, era um homem sem projeção. Vamos usar o termo atual, um homem sem futuro. Não é assim? Mas eu admiro, viu, pastor Dino? Deus usa homem sem futuro para fazer dele um futuro. Isso aqui me empolga. O camarada não tem futuro, não tem projeção, não tem coisa nenhuma, mas Deus disse, eu quero é ele mesmo. É esse. O senhor não está enganado? Estou não, é esse mesmo. Vamos pegar o Zé dos Canecos. Não, é ele. Eu escolho é ele. Mas ele não tem ninguém para depor por ele. Não tem problema, eu sou assim, irmão. Coisa maravilhosa. E você com chamada, querido, tem que vigiar. Sabia disso?
Tem muita gente, pastor, o senhor sabe melhor do que eu, o senhor tem mais estrada do que eu bastante. Camarada com chamada dá cada tropicão, não é assim, irmãos? Hã? Dá cada errada, que ele mesmo tem vergonha dele. Fica, ele olha no espelho e fica com vergonha dele, porque dá cada furo. O pastor diz que tem muito quebra-mola. Não é porque ele tem chamada que vale dizer que ele conhece todo o caminho, né? Então, queridos, eu vejo agora nessa situação, eu vejo nesse bojo, desta coisa tão boa, tão gostosa. Vamos usar o termo aqui nesse pacote tão lindo. Eu vejo uma coisa bonita. Deus diz, agora chegou o momento que eu vou mudar essas coisas. Disse, Abraão, sai da sua terra. Agora é com você. Agora o Tera saiu do caminho. O camarada que só via sombra e água fresca, agora não está mais na estrada. Agora é a sua vez. Pega tudo que você tem e desce. Agora chegou a sua vez, agora é eu e você. Antes tinha o Tera no meio, mas agora é nós dois, cara a cara. Como é gostoso isso, né, irmãos? Aleluia. E eu observo que ele não se encolhe, não é? Ele não se nega ao chamado, e não diz para esperar para depois, nem que vai enterrar o pai, nem que vai despedir os que estão em casa, é para ir, então vamos juntar tudo que tem, vamos embora. E ajunta tudo e desce, ou sobe, sei lá. Pastor Adeli sabe melhor do que eu, desce ou sobe? E ele vai para Canaã, para uma terra de chamada. Preste bem atenção nisso, querido, para você ter uma experiência. Nem sempre porque a terra é de chamada que ela deixa de ser inóspita. Nem sempre você tendo convicção de que Deus te enviou, que Deus te mandou para lá, Deus te escolheu para lá, nem sempre a terra vai se levantar e bater palma que você está chegando. Você vai chegar como peregrino, você vai chegar como forasteiro, você vai chegar como intruso. Você não será bem recepcionado como você pensa, não. Eu conheço a história de alguns que tiveram que morar em cabana, ficar na rodoviária, sem ter ninguém que chegasse para ele e dizer, você é bem-vindo. Mas você tem convicção. Quando você tem convicção, nada vai demolir você do seu propósito. Nada vai fazer você retrair do seu propósito. Nada vai fazer você desistir da sua visão. Você vai entender que todos os ataques, todas as feridas, todos os maltratos estão dentro do projeto, que isso tudo está ali conduzindo para o final. Você vai chorar na madrugada? Vai derramar lágrima? Vai ficar sem vontade de almoçar, de jantar? Vai, mas você sabe que no momento Deus vai tomar uma providência. Deus vai fazer com que as peças se unam e o povo vai ter que dizer, esse é o homem de Deus, Deus mandou ele para cá. Deus mandou ele para cá. Então, queridos, é uma situação. É uma coisa interessante. Eu acho isso aqui uma coisa quase que inexplicável. Junta tudo que tem e desce para Canaã. E ao chegar em Canaã, para complementar a situação, tinha uma fome lá, pastor. Não tinha pasto para o gado, não tinha nada. E aí você tem que vigiar. Não tinha pastagem, não tinha ninguém para hospedá-lo. Ele era o homem da chamada, mas e daí? Chegar lá, não tem lugar para morar, não tem pasto para o gado comer, não tem água para beber, não tem lugar para nada. Aí o que ele pensa? Eu vou para o Egito. Aí que está o negócio. Eu tenho encontrado tantos obreiros que não apruma mais nunca, porque desce para o Egito. O negócio aperta, ele corre para o Egito. Vai para o Egito, eu tenho encontrado uma série deles. Onde você está? Estou na igreja do ministério do... Mas o que foi? Não, ninguém me reconheceu, estava passando uma luta difícil, me fizeram a proposta. Você não tem chamada não, seu infeliz? Onde é que está a sua chamada?
Você não sabe chorar? Você não sabe mergulhar na madrugada? Você não sabe criar os calinhos no joelho? Eu não tenho vergonha hoje de levantar o joelho, não. Ainda tem calinho. Hoje a água está caindo fresquinha, mas eu já passei no deserto. Mas só que eu não deixei o calor acabar, não. Eu não sou como alguns aqui, que tem muitos, mas já tem alguns que eu posso dizer, irmão, o senhor vai lá para mim, pode ir, por favor? Posso, pastor. O senhor pode fazer assim? Posso. Hoje eu já posso fazer. Mas antes era eu mesmo. Se eu tivesse que ser arriado, era eu que tinha que pôr arreio. Deu para você entender isso ou não? Muita gente que não sabe nem o que eu estou falando. Ele nunca enfrentou deserto. Ele nunca andou em cima das penhas. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Com a permissão do nosso pastor, eu queria ver assim uma manifestação dos obreiros. Quem aqui tem convicção da sua chamada? Levante a mão para me ver. Coisa linda, pastor. O senhor está rico. Maravilhoso. Ele desce e encontra uma situação inóspita, difícil, seca, fome. A terra que se dizia bênção estava vivendo maldição. E aí eu quero fazer uma pausa. É aí que eu quero parar um pouquinho, só um minutinho. Quando a terra está amaldiçoada, você tem a bênção, sim ou não? Eu vou falar aqui pouquinho desse assunto, porque eu acho assim meio difícil falar alguma coisa de nós, porque dá a impressão que a gente está querendo se projetar. Mas quando eu cheguei aonde estou, havia um grupo de crentes, de irmãos, que estavam profetizando assim. Ali perto do supermercado tal, vai ser o curral do fazendeiro tirar leite. Do lado de lá, vai ser o piquete de guardar os animais. Aqui embaixo vai ser a casa do administrador. Isso aqui vai acabar tudo. E eu cheguei nessa situação. E eu escutei aquela conversa por uns 2 meses. Aí eu chamei um dia de Santa Ceia, os irmãos, e disse para eles, irmãos, eu queria pedir um favor para os irmãos. Os que puderem abençoar essa cidade comigo, vamos levantar, vamos fazer uma oração, e a partir de agora nós vamos começar a abençoar a nossa cidade. Os que não puderem, você acha que vai acabar mesmo, e é perigoso você acabar junto? Faz um favor para mim. Você passa na secretaria da igreja, pega a sua carta de mudança no final do culto, e pelo amor de Deus, suma daqui. Desaparece daqui. A maldição aqui é você. Sabe por que você é a maldição? Eu andei pelas ruas, tem gente andando de Mitsubishi, gente andando de caminhonete do ano, carros, casas grandes, fazendeiros, gente rico. O miserável é só você. Então você sai do meio. Passa aqui que eu tenho o maior prazer de te dar a tua carta. O correto não era dar a carta, era te excluir. Mas eu vou dar a carta. Se você não quer, então, pelo amor de Deus, fecha a sua boca. Porque vai ter gente que vai abençoar. E nós começamos a abençoar a cidade. Começamos a tomar posse da cidade. Parecia um louco tomando posse da cidade. Tem coisa que a gente faz que parece loucura, não parece? Parece gente doido. E eu comecei a tomar posse, ia no lado da vila e eu tomava posse da cidade. Isso aqui é minha. Isso aqui é de Jesus. A partir de agora, sabe o que acontece? Agora, no começo do ano, foi feito como é que fala? O IBGE fez um censo. O poder de compra da nossa cidade aumentou 40%. Nós abençoamos a cidade. Foi feita uma outra pesquisa, 70% dos trabalhadores daquela cidade, veja, como diz o pastor Zé Wélio, nós estamos assim depois do fim do mundo de um lado. O poder, aliás, os trabalhadores, 70% ganham mais de 3 salários mínimos. O senhor está entendendo? Hoje, para você achar um pedreiro, meu amigo, para trabalhar em Santo Anastácio, olha, tem que marcar a agenda. Mas por que isso, irmão? Porque nós resolvemos abençoar. Está fome, está a miséria lá, não seja covarde. Eu vou pedir para o pastor me tirar daqui, eu não aguento isso aqui. Você é o homem que tem a bênção na mão, querido. Deus vai te honrar.
Olha assim na sua mão e diga, ela tem bênção, ela tem bênção. Eu vou abençoar, eu vou abençoar, eu vou abençoar, eu vou abençoar. Agora o infame, ele vai para o Egito. Ele vai atrás do Egito. Comer o que no Egito, meu amigo? Eu não vou nem dizer para vocês o que é que ele conseguiu no Egito. Vocês sabem, não sabem? Eu posso falar, pastor? Ele arrumou, foi um marido para a mulher dele lá. Foi ou não foi? Vocês conhecem a Bíblia. Não era o homem da bênção? Era, mas foi covarde. Vou para o Egito, que só tem fome. Passa fome, daqui a pouco Deus vai providenciar. Estou sentindo uma coisa tão gloriosa aqui, queridos. Estou sentindo uma coisa tão gostosa. E não é outra coisa senão a presença do Espírito de Deus que está falando com você, está te dando coragem. Quem sabe você está chorando lá, você está querendo sair, você está querendo desistir, querendo jogar o seu ministério fora. Mas se você tem convicção da tua chamada, não te preocupe, daqui a pouco. Daqui a pouco. Às vezes vem acontecer, que a gente dá, como dizia um pastor meu, que já dorme com o senhor, às vezes a gente dá uma pichotada, né? Qualquer um dá, né? Quem é que nunca deu? Quem é que não fez um projeto que não deu errado? Hã? Quem é que não fez um investimento que deu prejuízo? Todo mundo fez, né, pastor? O senhor com tanta experiência de tantos anos, não fez uns também? Fez. Então, meus irmãos, eu vejo agora, ele volta para o Egito. E ele ainda encontra dificuldades. Eu quero encerrar aqui, porque os meus minutos estão finalizando. Ele não encontra as coisas ainda bem. Por quê? Porque a riqueza havia aumentado e o lugar era estreito. Tem tanta gente que vê o lugar estreito, não é, irmãos? Tem tanta gente que mede o ministério dele como grande e quando levar para um lugar estreito, ele não aceita. Pastor, não está me vendo? Me pôr nesse lugar. Meu cacife é outro. Bom juiz, mau julgador. E ele chega ali, a terra é estreita. E começa a surgir problemas, porque surge mesmo, né? Aqui talvez você sempre teve uma cama ampla, não é? Mas eu não sei se alguns obreiros aqui já dormiram com uma esposa na cama de solteiro. Se você não tomar cuidado, quando você acordar de madrugada, você derrubou ela no chão. E ela levanta brava. Você me derrubou! A cama era estreita. Aleluia! E a terra era estreita, não tinha pasto, e começou aquela guerra. Eu quero finalizar aqui, queridos, porque a hora também deve ser respeitada. Quando isso acontece, e que aquelas confusões, aquelas intrigas, vocês conhecem isso aí como se fosse a palma da sua mão? Pelo menos deve conhecer, não é? Pelo menos eu acredito que o obreiro é os homens que mais lê Bíblia. Pelo menos deve ler, não é, irmãos? E ele então chama humildemente o seu sobrinho. Ele já havia feito um erro de levar quem não tinha chamada, porque a chamada é sua. Eu conheço pastores, quando ele vai para outro campo, ele limpa o campo, leva todo mundo. Leva todo mundo, pastor. Depois chega lá, tem aqueles líderes antigos, ele começa a jogar o camarada fora e a guerra começa. Começa a confusão, a guerra, a brigaiada. Porque a terra é estreita, não cabe todo mundo. Não cabe, vamos fazer o quê? Tem que jogar alguém fora. Ele leva o diácono, ele leva o presbítero, ele leva assim, ó, se você é diácono, lá eu te separo para evangelista, pode ficar tranquilo, mas você vai comigo. Sabe o que é isso, irmão? Ele às vezes não crê que lá Deus pode dar obreiro para ele. Talvez eu esteja enganado, né? É melhor que eu esteja. E aí, meu querido irmão, humildemente Abraão chama o seu sobrinho. Como vocês conhecem tão bem essa história.
Mas como ela está aqui no nosso trajeto, eu tenho que passar por aí também, né? Ele diz assim: meu filho, nós somos irmãos. Não é bom o que está acontecendo. Nós somos crentes. Já imaginou, pastor, nós dois brigando? Que coisa feia. Não é bom. Eu vou te dar uma oportunidade. Você conhece obreiros oportunistas? Quem conhece? Eu conheço alguns, eu já. Vou te dar uma oportunidade. E o oportunista não perde. Qual a oportunidade, meu tio? É o seguinte: você vai olhar para todo lado, escolhe o lugar que você quer ir. Porque você vai ser a minha bússola. Para onde você for, é porque eu tenho que ir para o outro lado. Aleluia. Aleluia. Se você ir para a direita, eu vou para a esquerda. E ele disse: opa, agora eu ganhei o passo, agora eu estou com tudo na minha mão, vou escolher o melhor que tem. Como a gente se engana, né, irmão? E a Bíblia diz que era como um jardim bem regado, o jardim do Senhor. Ele disse: é para lá que eu vou, coitado. Se ele fosse inteligente, mas não fosse oportunista, ele sabia que a chamada não era dele, sabe o que ele devia fazer? Eu vou pedir ao pastor a misericórdia para ele deixar usar a ilustração. Dizer assim: pastor, é o seguinte, o senhor que é o pastor, e eu sou cooperador, diz para onde eu tenho que ir, pastor. Diz para mim, eu vou errar. Mas muita gente que tem essa oportunidade, espera aí. Ah, pastor, eu vou preferir o Belém. Fecha os olhos, deixa Deus te dirigir. Larga a mão de ver Campinas verdejantes. Ele foi para o lugar mais rico que tinha e se tornou o mais miserável de todos. Deixou lá tudo que tinha. Deixou lá a esposa. Deixou tudo. Saiu com as 2 filhas e teve que ser pai dos filhos das filhas. Pai dos netos. Uma miséria total por causa da ganância, do oportunismo. Mas uma coisa que eu quero finalizar, já fechei a minha Bíblia. A Bíblia diz que quando Ló se distanciou, ainda que numa dor no coração, porque a Bíblia diz que ele ficou olhando quando Ló se foi. Aí a Bíblia diz que ele estava agora sem confusão, sem contenda, porque eu não sei se você já percebeu que Deus para de falar. Pode ver que tem alguma confusão, algum rolo tem lá. Se Deus parar de falar, pode tomar cuidado, tem algum negócio fora do lugar. Tem algum negócio fora. E a Bíblia diz que quando Ló foi, com ele foi a contenda, com ele foi a confusão. E a Bíblia diz, e Deus voltou a falar. Aleluia. Se Deus não está falando lá no seu campo, lá na sua congregação, veja o que está acontecendo, porque Deus tem que continuar falando. Se Deus não falar, o nosso ministério está falido, nós estamos derrotados. Muito obrigado, Deus abençoe. Deus te abençoe, meu.